Diniz promove principais mudanças no Cruz Maltino na intenção de surpreender em clássico carioca, investidas de clubes de fora e acerto do Vasco com um jogador de mais de 300 milhões. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Às vésperas do clássico contra a equipe do Flamengo, o Vasco teve uma semana praticamente completa e o clássico à vista se torna um desafio do tamanho da tabela. O Cruz Maltino enfrentará o líder no Maracanã. Depois de dias de trabalho, a equipe volta a campo no domingo, pela 24ª rodada, diante de um adversário que soma 50 pontos e vive uma fase positiva. Do outro lado, o Gigante da Colina, que está em 15º, com 23 pontos e precisa transformar a preparação em desempenho competitivo do primeiro ao último minuto se quiser ter um resultado bom dentro do Maracanã neste domingo. As ausências pesam e o lado esquerdo concentra a principal decisão tática. Se Lucas Piton, a comissão técnica, tem adotado o lateral direito Puma Rodrigues de forma improvisada no setor. A solução que oferece um pouco de vigor e intensidade, mas que exige coberturas bem treinadas. Existe, porém, a alternativa de acionar Vitor Luiz, lateral de origem, para manter o corredor mais natural e liberar o time de ajustes constantes. A escolha é que influenciará toda a estrutura. Com Puma, é vital que Hugo Moura feche o meio pelo espaço do lado esquerdo, com Vitor a ganho de posicionamento na última linha e cruzamento com o pé calibrado. A defesa Cruz Maltina novamente deverá ter uma nova dupla jogando agora como titular, Cuesta e Robert Renan, um complementa o outro. Assim, os dois últimos reforços para o setor defensivo devem fazer o primeiro jogo como titulares logo em um teste contra a equipe líder no Campeonato Brasileiro. E claro que haverá toda uma pressão na busca por resultado, Vasco beirando a zona do rebaixamento e buscando nesse momento pontuar para que consiga se distanciar daquela zona. O meio de campo deverá ser outro setor que deverá ter modificações realizadas pelo técnico Fernando Diniz. A provável escalação aponta um Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues ou Vitor Luiz na defesa, no meio Hugo Moura, Barros e Coutinho, no ataque Nuno Moreira ou Andrés Gomes, Ryan e Verrete ou Andrés Gomes. Andrés Gomes com a possibilidade de entrar em uma das duas vagas presentes no ataque do técnico Fernando Diniz. Muitos questionamentos circulam na lateral esquerda, em especial pelo Vasco ter um jogador bem promissor na posição, sendo ele Leandrinho, jogador que não tem tido tantas oportunidades com o Fernando Diniz. O próprio técnico tem buscado utilizar um jogador lateral direito de origem na lateral esquerda de forma improvisada. Isso tem gerado algumas dúvidas do torcedor vascaíno, que acredita que Leandrinho pode ser uma boa opção à frente de Vitor Luiz. O jogador voltou ainda em junho depois de empréstimo ao Al-Shabaab e volta a principalmente movimentar o mercado durante as últimas semanas do mercado de transferências. O desempenho no clube da Arábia e o histórico nas categorias de base da seleção brasileira colocaram o lateral no radar de alguns times europeus. O Globo Esporte apurou que o Ludogorets da Bulgária, o Clube Bruges da Bélgica e o Trabzonspor da Turquia apresentaram propostas oficiais ao clube, duas delas por empréstimo. A resposta foi a mesma para todas, um não. O recado interno é claro, a diretoria entende que o jogador ainda pode ser aproveitado no time principal e, sobretudo, não faz sentido negociá-lo antes de uma possível valorização com a presença dele no Mundial de Seleções. O torcedor vascaíno, no entanto, ainda não conseguiu entender por que o jogador não recebe mais oportunidades quando teria uma brecha para estar presente na equipe do Vasco. Desde que subiu para os profissionais, Leandrinho acumula cerca de 24 jogos com a camisa do Vasco, 2 gols marcados e 1 assistência. O atleta tem características positivas no lado ofensivo, uma boa chegada com um bom apoio, e isso tornaria ele uma peça extremamente interessante de ser inserida no esquema tático do técnico Fernando Diniz, ainda nessa temporada de 2025, onde ele não recebeu oportunidades desde que voltou
do empréstimo, onde jogou fora por um tempo em especial para ganhar tempo jogado e principalmente ter uma experiência fora do país. As laterais são posições essas que têm se tornado cada vez mais escassa, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, e o Vasco tem projetado justamente isso para o futuro, na busca por fazer com que suas categorias de base possam ser também contribuintes para que o Cruz Maltino possa ter boas peças no futuro. É projetando justamente isso que o Vasco conseguiu um acerto importante na sua própria categoria de base ao confirmar a renovação do lateral direito Léo Araújo, jogador de 18 anos, e terá um novo vínculo até agosto de 2028 com uma multa rescisória de 60 milhões de euros, algo em torno de 375 milhões de reais. O Vasco vê muito futuro no jogador e por isso tem buscado realizar esse gesto de convicção no talento da base atual, de organização no bastidores e também de estratégia para que consiga segurar um jogador que é tido como muito promissor em um momento em que os clubes estrangeiros varrem o Brasil em busca de boas oportunidades, ainda mais nessa posição em específico. O jogador lateral direito tem se destacado nas categorias de base com um futebol que atualmente exige muito mais do que força e resistência. O atleta também tem um apoio com qualidade, uma recomposição intensa, e por isso faz com que ele tenha atributos positivos para se desenvolver. Por isso que o Cruz Maltino realizou uma renovação de vínculo que permite com que o jogador também esteja protegido de investidas e que não façam sentido para o projeto, e que ele possa também se desenvolver sem pressa, cercado de um plano de carreira um pouco mais claro. Assim, com essa renovação, o Vasco busca, obviamente, proteger um ativo valioso, mas também permitir com que o jogador tenha mais tempo no Cruz Maltino, na intenção de se desenvolver e chegar no futuro nos profissionais, na busca de entregar um bom futebol. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.